Aula número 111, primeira parte. Simultaneidade das figuras de linguagem e as figuras de linguagem nos vestibulares das universidades do país. Ouça, Camões, um soneto. Alegres campos, verdes arvoredos, claras e frescas águas de cristal, que em vós as debuxais ao natural, discorrendo da altura dos rochedos. Silvestres montes, ásperos penedos, compostos em concerto desigual, sabei que sem licença de meu mal já não podeis fazer meus olhos ledos. E pois já não vedes como vistes, não me alegrem verduras deleituosas, nem águas que correndo alegres vêm. Semearei em vós lembranças tristes, regando-vos com lágrimas saudosas, e nascerão saudades do meu bem. A simultaneidade das figuras de linguagem pode se dar no mesmo período, numa mesma frase, no mesmo verso. Ele fica dependendo da interpretação da leitura que se faz. É evidente que interpretar um texto não é uma porta arrombada que você diz o que bem entender. Mas à medida que você interpreta o texto, que é uma visão que o autor poderia ter dado do próprio texto, o senhor está fazendo, então, investigando as figuras de linguagem que ele aplicou naquele texto. O que eu quero dizer é que num verso pode haver 2, 3, 4 figuras de linguagem. Observa. O hino nacional brasileiro. Os 2 primeiros versos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Na ordem direta, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, vamos lá ver. Os 2 versos estão no vídeo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Vamos ver quantas figuras eu posso achar nestes versos. Primeiro, a figura de prosopopeia, que significa dar sentimento a quem não possui, ou quem está ausente pela morte, por exemplo, e não pode responder. Então, está escrito que as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Prosopopeia. Pode ser uma onomatopeia. Onomatopeia é a imitação de sons. Quando o autor, através de vogais, de consoantes, ele quer dar um som ao texto que fique em paralelo ao sentido que ele está dando. Lembremos das minhas aulas anteriores, com grandes golpes bato a porta e brado. Lógico que é uma onomatopeia, ele está batendo a porta. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões. Onomatopeia. Zumbia as asas azuis e voava e zumbia. Onomatopeia. E observa, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, ou na ordem que ele deu, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante de um povo heróico. Onomatopeia.
Mas poderemos ter um hipérbato, uma inversão da ordem. Já vimos isso em aula. Uma inversão da ordem direta. O que está escrito aí? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Como seria? Seria que as margens plácidas ouviram o brado retumbante, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Observe que a posição do Ipiranga deveria ser na ordem direta depois das margens plácidas. E eu tenho então um hipérbato. Se eu quiser restringir um pouquinho esse hipérbato, eu diria um anástrofe. Porque essa inversão que eu estou dizendo do Ipiranga em relação às margens plácidas é muito sutil, é por antecedência meramente. A frase deveria ser as margens plácidas do Ipiranga, e ele disse do Ipiranga as margens plácidas. Síntese também há no texto, porque convenhamos que esta ordem que o poeta deu ao texto é de uma inversão tamanha que dificulta o entendimento de uma pessoa comum. Poucas pessoas poderiam, ou uma pessoa comum, diríamos, que lendo esse texto poderia passá-lo para a ordem direta e entender o que está escrito. Então é síntese, é uma inversão violenta. Além da síntese, uma antítese. O que é antítese? Oposição de ideias? As margens plácidas do Ipiranga, tranquilas do Ipiranga, calmas do Ipiranga, as margens quietas do Ipiranga, ouvir o brado retumbante de um povo heróico. Antítese. Vamos lá. Estou interpretando. Uma sinédoque. As margens plácidas do Ipiranga ouvir o brado retumbante de um povo heróico. Será que eu posso admitir que as margens plácidas é o país inteiro? É o povo inteiro, é a pátria, é o solo. Posso interpretar isso? Posso. Se eu posso, é sinédoque. Posso interpretar que ouvir o brado retumbante de um povo heróico não foi o povo, foi um homem, Dom Pedro I, que proclamou e que deu brado retumbante? Então o que eu estou usando aí? Eu estou usando as margens plácidas pelo todo o país. Estou usando o brado retumbante de um povo heróico, de um povo por um. Ou seja, a parte pelo todo e o todo pelo um elemento do todo. Sinédoque. Posso dizer mais. Posso dizer que existe aí hipálage. Hipálage é onde se dá uma qualidade, um sentimento, uma referência a uma palavra que se comporta a outra palavra. As margens plácidas do Ipiranga ouvir o brado retumbante de um povo heróico. Esse ouvir o brado retumbante de um povo heróico não se refere somente às margens plácidas, mas eu desloco para dar referência a todo o povo que habita o país. Viram? Simultaneidade de uma figura de linguagem. Vamos tomar um outro texto. Andrada, arranca este pendão dos ares. Castro Alves. Que figura eu vejo aí? Eu vejo uma prosopopeia. Andrada, já falecido, não responde. Dá sentimento a quem é impossível, né? É impossível responder. Andrada, arranca esse pendão dos ares. É uma apóstrofe, porque é uma invocação. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio se é pecado tanto horror perante os céus. Apóstrofe. Há uma elipse aí. Andrada, arranca esse pendão dos ares, arranca tu.
vem por elipse. E há uma metonímia, arranca esse pendão dos ares, arranca essa bandeira dos ares. Não é a bandeira, não é a bandeira. É a prisão que ela está encerrando, é um símbolo de alguma coisa. Arranca esse pendão, muda o sistema político nacional, muda o sistema de poderes do país. Arranca esse pendão dos ares. Para eu interpretar assim, só uma sinédoque. Posso dar ao texto mais do que sinédoque, uma metonímia, ou seja, um elemento que lembre outro. Se a bandeira lembra o poder, arranca esse pendão dos ares. Uma metonímia. Veja o perigo que pode acontecer num vestibular, quando um professor examinador coloca uma frase dessa e pergunta quais são as figuras de linguagem. E coloca as alternativas. E talvez na alternativa pode aparecer uma outra figura que o professor naquele momento não percebeu. Todos nós podemos errar nisso. A metáfora é a figura mais perigosa, porque ela está em todos os lugares. Então é muito perigoso. É melhor que o professor anuncie a figura que, por exemplo, pleonasmo consiste na repetição de um termo, de uma ideia, e mande localizar num texto, através de alternativas, etc. Corremos o risco de, ao fazer uma pergunta, colocarmos 5 alternativas e o aluno, na sua interpretação, ver uma figura que não foi vista. Camões. Porém, depois que a escura noite eterna Afonso aposentou no céu sereno, porém, depois que a escura noite eterna Afonso aposentou no céu sereno? Ou na ordem direta? Porém, depois que a escura noite eterna aposentou Afonso no céu sereno? Deu para entender? Ou seja, depois que a morte aposentou Afonso no céu sereno, levou-o para o céu sereno. Figuras. Eufemismo. A escura noite eterna, um pouquinho mais suave do que a morte. Afinal de contas, é uma noite escura eterna. Um eufemismo. Uma perífrase, porque ele disse com várias palavras o que bastaria uma. Ele poderia ter dito, porém, depois que a morte aposentou Afonso. Ele usa uma perífrase. Nem sempre a perífrase é um eufemismo. Mas, às vezes, a perífrase vem para amenizar a dureza da frase. Perífrase. É um hipérbato. Olha a inversão dele, né? A escura noite eterna Afonso aposentou. Ou seja, aposentou Afonso. Uma inversão da ordem. Hipérbato. É uma antítese. Noite escura no céu eterno. Noite, depois da noite escura no céu eterno. Uma antítese. Aposentou Afonso no céu eterno, aposentou. Qual é o sentido de aposentou aí? Agasalhou no céu eterno. Quem se aposenta se aposenta depois de um trabalho esforçado durante toda a vida. A aposentadoria é isso. Agora, aposentou no céu sereno, então foi acolhido no céu sereno como quem está aposentado. Metáfora. Uma comparação. Colocou no céu com o verbo aposentar e foi buscar isso na metáfora. Outro exemplo. Camões.
estrofe número 145 do canto 10º. Não mais musa, não mais que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não nos dá a pátria não, que está metido no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Só o primeiro verso. Não mais musa, não mais que a lira tenho. Uma elipse. Tenho, eu tenho. Elipse do pronome pessoal do caso reto, eu. Apóstrofe, a invocação de alguém ausente, que nem pode responder à sua invocação. Ausente, apóstrofe. Hipérbato é uma inversão. Não mais que a lira tenho, não mais que eu tenho a lira. Inversão. Uma metonímia. Eu não tenho a lira. A lira é um instrumento musical. Ele não tem lira? Não, ele não tem a música que advém da lira. Mas não é bem a música, é o verso que advém da música. O verso é musical. Verso é música, é sonoridade. Quer dizer, ele está dizendo não mais musa, não mais que não tenho poesia, mas colocou lira. É uma metonímia. Lira sugere o verso. E, finalmente, você pode falar que é até uma metáfora. Assim como arranca-se a lira de alguém e ele perde a música, estão arrancando de mim a poesia. Olavo Bilac. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Qual é a figura que eu vejo aí? Simultaneidade das figuras de linguagem. Antítese. Inculta e bela, esplendor e sepultura. Apóstrofe, última flor do laço, inculta e bela, está invocando. Prosopopeia, a última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, dar sentimento a quem não possui. Hipérbato, inversão da frase. És esplendor e sepultura a um tempo. E é uma perífrase, a última flor do lácio, quem é? A língua portuguesa. Então, a língua portuguesa, a última flor do lácio, uma perífrase. Lácio é a região que circunda Roma, incluindo Roma. Lá se falava o latim. Esse latim, levado pelos soldados, pelos invasores, foi sendo levado para a Itália, França, Espanha, Portugal. Depois de Portugal é o mar. Porque é o seguinte, Bilac está dizendo a última flor do lácio. És a um tempo esplendor e sepultura. Há quem entenda que essa sepultura tem um sentido de não ser falada no mundo por muita gente, por isso que é sepultura. Não aceito a interpretação. És inculta, porque era falado pelos soldados romanos, inculta. E é sepultura, porque essa língua já está morta, da onde ela veio. Ela veio da sepultura, ela é inculta, mas é um esplendor. Tem esplendor e tem beleza nela. Então, não entenda a palavra sepultura como dizendo que ninguém fala o idioma português. Ele é o terceiro idioma mais falado no Ocidente e o quinto mais falado no mundo.
ela é inculta por vir dos soldados que tomavam Itália, a Espanha, a França e Portugal. E é sepultura porque veio de uma língua que está morta, apenas falada pela ciência e pela Igreja Católica. Todo o teu corpo estremece se te falo. Que doidice! Que dirá se eu te dissesse aquilo que eu não disse? Bonito texto de Djalma de Andrade. Novamente. Todo o teu corpo estremece se te falo. Que doidice! Que dirá se eu te dissesse aquilo que eu não disse? Bom, primeiro, eu tenho uma elipse. Se te falo, eu. Uma exclamação. Ele colocou a exclamação, o autor, Djalma de Andrade. E o texto é exclamativo. Perífrase. Aquilo que eu não disse. Perífrase. Ou seja, ele quis até suavizar uma ideia que seja chula, que não seja conveniente para o momento. Além de perífrase, é um eufemismo, aquilo que eu não disse. Bonito texto. Os peixes também os pesca o anzol. Herculano. Nós temos a ordem direta, lembram? A ordem indireta e a ordem transposta. Esse exemplo é um exemplo típico de ordem transposta. Quer dizer, a frase começa pelo fim e termina pelo começo. Porque a ordem direta seria que o anzol também pesca os peixes. E eu coloquei os peixes também os pesca o anzol. Primeiro, pleonasmo. Também os pescas o anzol, esse os no lugar de peixes. Então, peixes está escrito 2 vezes no texto. Os peixes também os pesca. Hipérbato, inversão da frase. Aliás, essa frase é transposta. Começa pelo fim e termina pelo começo. Hipérbato. É uma metonímia. É uma metonímia, antimetonímia. É uma prosopopeia, porque, afinal de contas, o anzol não pesca. E é uma metonímia, porque eu coloquei o anzol no lugar do pescador. O anzol faz lembrar a profissão de pescador. Então é ele que não pesca. Metonímia. Então temos aí o hipérbato, a metonímia, o pleonasmo e a prosopopeia também, porque anzol não pesca. Imagina, fizermos uma pergunta no colégio, colocando essa frase e perguntando qual a figura de linguagem da frase. A, hipérbato. B, metonímia. C, pleonasmo. D, prosopopeia. Que todas. A ciência que sonha e o verso que inveja. Bonita figura de Hipálage. Bonita figura. Porque, na verdade, quem sonha é o verso e quem investiga é a ciência. Aí ele diz a ciência que sonha e o verso que inveja. Ele praticou uma Hipálage, ele inverteu as coisas. Por quê? Porque ele quis dizer o seguinte: a ciência que investiga e sonha, e o verso que sonha e investiga. Bonito texto. Hipálage. É uma antítese. A ciência e o verso. Um científico e o outro onírico, de fantasia, de imaginação. É uma prosopopeia. A ciência sonha
estou dando sentimento humano a quem não possui. E é a metonímia, porque a palavra ciência é um substantivo abstrato e não pode a ciência sonhar. É alguém que sonha. É alguém que é cientista e sonha. Eu coloquei ciência no lugar de cientista e coloquei verso no lugar de poeta. Metonímia. Não há alegria nesse mundo tão privilegiada que não pague pensão à tristeza. Padre Antônio Vieira. Vamos ver. Não há alegria nesse mundo tão privilegiada que não pague pensão à tristeza. Antítese. Alegria e tristeza. Metonímia não é alegria, está se referindo a alguém. Ou seja, o substantivo abstrato no lugar de um concreto. É metonímia, é metáfora. Que não pague pensão. É como se não pagasse pensão à tristeza. Pensão é por mês. Não é um pagamento meramente, é por mês, pensão. Suponhamos a coisa mais feliz que nós podemos ter, o nascimento de um filho. Então é uma alegria. É uma alegria nesse mundo privilegiada, mas que paga pensão à tristeza, as preocupações com o filho, as doenças eventuais, a escola, a companhia, os seus futuros, a hora que ele chega, quando parte. Não há alegria tão privilegiada que não paga pensão. Pensão. Metáfora, metonímia. E, afinal de contas, uma prosopopeia, porque ele está dizendo que a alegria, né, é que paga, e a alegria não paga nada. Entende? Então, uma prosopopeia, dando sentimento a quem não possui. Mas se há de temer a língua desarmada do adulador, que todas as armas do perseguidor e inimigo. Padre Antônio Vieira, sermão da primeira sexta-feira de Quaresma. Eu tenho um trocadilho, usando a palavra desarma e arma, assim, em cima e embaixo, com sentido um pouco diferente. Tem a metonímia, não há de temer a língua desarmada, a língua, não é a palavra. Então, se a língua, por ser o órgão que emite o som, lembra a palavra, é metonímia. É uma prosopopeia, porque eu estou dando à língua um sentimento que ela não possui. E assim, o texto de Padre Vieira fica muito bonito, eu entendo como trocadilho, como metonímia, como prosopopeia. E é lindo o texto. Não se há de temer a língua desarmada do adulador, que todas as armas do perseguidor e inimigo. Olavo Bilac. Bendito que na terra soltou ao mar a quilha e ao vento o pano. Olha que figura que aparece de pronto. Zeugma. Que é a zeugma? Lembremos a zeugma? É que através de uma vírgula eu imito o verbo na segunda oração. Deus fez para o homem um trono. Para a mulher, vírgula, um altar. Isso é zeugma. Eu estudo latim e matemática. Meu neto, geografia e linguística. Na segunda oração, o verbo estudar, subentendido. Olha aqui. Bendito que na terra soltou ao mar a quilha, e ao vento soltou o pano. Zeugma. Hipérbato, inversão da frase. Soltou ao mar a quilha ao mar.
Antítese, vento e mar. Esse vento, vento e mar. Metonímia, soltou ao mar a quilha é o casco do navio. Mas não é só o casco, é a parte pelo todo. Aliás, até uma sinédoque. E o vento, e ao vento o pano. Esse pano não é pano, é o pano do navio, é o próprio navio movido a vento. Então, bendito que na terra soltou ao mar a quilha, ou seja, o navio ao mar, e o navio e o pano ao vento no mar. E por último, olha que metáfora, alegoria, imagem bonita de Soares Cunha. Pedir beijo é uma tolice que não merece perdão. É como pedir fruta que caia na nossa mão. Bonito o texto. Ele não está falando aqui de sedução ou de beijo não consensual. Assim como a fruta para cair na nossa mão, é preciso semear, aguar, demorar, esperar a demora. Apesar disso, então o beijo é igual. Ele acontece. Pedir beijo é uma tolice que não merece perdão. É como pedir fruta que caia em nossa mão. Imagem, metáfora, alegoria. Na abertura, eu declamei um soneto de Camões, está no vídeo. O sujeito poético exprime a grande tristeza que lhe vai na alma quando recorda saudosamente os momentos felizes de sua relação amorosa. É isso que ele diz. E mais embaixo um pouquinho, depois de anunciar que a natureza lembra os momentos felizes, ele diz que outrora alegres e belos não pode agora as verduras deleituosas, as águas de cristal, emprestar-lhe a alegria de um amor feliz. A situação alterou-se radicalmente. Se antes a natureza lhe dava satisfação amorosa, hoje não lhe dá mais. Olha que bonito, o poeta utiliza de alguns recursos estilísticos para exprimir os sentimentos. Veja a última estrofe. Semearei em vós lembranças tristes, regando-as com lágrimas saudosas, e nascerão saudades do meu bem. É uma metáfora muito bonita. Vai regar com lágrimas, é como se fosse com lágrimas. E afirmando isso, eu tenho uma metáfora muito bonita. Veja também a repetição de certas letras que dá uma aliteração muito vigorosa ao texto. Semearei em vós lembranças tristes, saudosas, nascerão saudades. A letra S repetida chamamos de aliteração. E, finalmente, eu posso dizer, interpretando, que existe aqui uma hipálage. Ou seja, semearei em vós lembranças tristes. Não são as lembranças que são tristes, sou eu que sou triste, o poeta, o sujeito lírico. Regando-vos com lágrimas saudosas. Não são as lágrimas que são saudosas, é o poeta, é o sujeito lírico. E nascerão saudades em mim do meu bem, ou seja, lágrimas, semearei em vós. Hipálage, dando sentimento a quem não possui uma outra palavra. O exemplo mais típico que os livros dão de hipálage é enterrar o chapéu na cabeça.
não é o chapéu, não é a cabeça, não é o chapéu que se enterra na cabeça, é a cabeça que se enterra no chapéu. E para, gente, eu faço uma inversão. Lágrimas saudosas, as lágrimas não têm saudade, eu é que tenho saudades chorando. Esta aula, eu disse que tem 2 momentos. O primeiro momento já fizemos, a simultaneidade das figuras de linguagem. O segundo momento é as figuras de linguagem nos vestibulares do país. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, o professor vai selecionar algumas figuras de linguagem que caíram nos vestibulares e explicar para os senhores. Vocês perceberão que será mais fácil respondê-las. Vamos fazer um desfecho de aula através de um soneto de Olavo Bilac. Ouça e veja se nossa língua não é bela na voz do poeta. Veja, observa. No cárcere, Olavo Bilac. Porque hei de, em tudo quanto vejo, vê-la. Porque hei de eterna, sem reproduzida, vê-la na água do mar, na luz da estrela, na nuvem de ouro e nas palmeiras erguida? Fosse possível ser a imagem dela, depois de tantas mágoas esquecida, por acaso será, para esquecê-la, mistério e força que me deixa a vida? Negra lembrança do passado, lento martírio, lento e atroz, por que não há de ser dado a toda a mágoa o esquecimento? Por quê? Quem me encadeia sem piedade no cárcere sem luz desse tormento com os pesados grilhões da saudade? A minha pátria é a língua portuguesa.